Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa. Eu estava me balaqueando, não, estava falando um pouco da história aqui com o doutor Elvio Henrique e com o Vitor Saideles, que esse é um programa que nunca saiu do ar. Porque mesmo quando eu comprei a marca do Edgar Schmidt, e isso já faz uns 15, mais de 15 anos, uns 18 anos, 17 anos, e fui apresentar o Balanço Geral na TV Record, que era do meio-dia às 2h, eu mantive às 9 da noite na Rádio Guaíba, daí, o Cadeira Cativa, para não perder o vínculo com o horário e o nome, que era registrado, tinha comprado a marca, tinha pago uma fortuna na época. Na época, 100 mil reais, dá para dizer aqui. Seria o quê? O valor de hoje? 1 milhão? Mais? 1,5 milhão? Pô, que ano que foi? E nem se valorizava tanto, e se valorava tanto as marcas. E eu entendia que aquilo era um bom negócio para ganhar dinheiro, e que era um up na minha carreira, e o Edgar, na verdade, queria vender por 15, ou 20, ou 30. Edgar, não, quando tu me falar sério, um valor sério. Aí ele chutou 80 de 100, para ele não recuar. Essa época do 100, que ano que foi? Faz uns 17 anos, 18 anos. Então é capaz de chegar a quase 1 milhão mesmo. Mas acho que dá até mais. Com juros e correção. Mas isso aí e está lá registrado, bonitinho, com contador, com tudo, né? Isso aí é tudo para o público. Boa noite, Elvio. Boa noite. Isso é tudo para o público não acreditar na tua choradeira, que tu sempre faz, né? Ah, tô mal. Não, muito, mas ali foi todo o meu dinheiro da época. E paguei em prestações para o Edgar, de 5 em 5, 20 de entrada e 16 de 5, nunca esqueço. Eu tenho até hoje guardado. Mas um programa que sempre teve audiência, nunca perdeu audiência, né? E eu acho que fizesse muito bem. Mas aí é o seguinte, eu estava lembrando aqui, nunca saiu do ar porque tinha aquele programa da rádio do mesmo esquema da televisão, com convidados, com narração dos gols da rádio, daí, então não tinha para poder manter o vínculo. Mas o Elvio tem razão, a audiência sempre tem, inclusive quando a gente vem apesar aqui, do apresentador. Aí a gente tem que vir aqui, tem que dizer alô pro pessoal da Stop Car ali do estacionamento ali da Marechal Floriano, estão vendo ali agora, né? E aqui vale o toco. O pessoal do grupo que eu tenho aqui, o Doença Colorada, deve ter lá uns... Doença Colorada? Doença Colorada, deve ter uns 50 O senhor acha vendo. que tem cura isso, doutor Elvio? O senhor que é do outro lado? Não. Doença Colorada? Não. O senhor acha que eles estão se iludindo há muitos anos, desde 1909? Não, é que o que ele se refere é a questão da paixão, né? A questão da paixão, o torcedor, ele é um apaixonado, né? Então, essa questão de ajudar o clube, de estar sempre investindo horas e até gastando, né, em prol do próprio clube, só uma coisa explica, né? A questão da paixão. Só isso explica, né? E hoje até falei com o nosso reitor aqui, já estou há 13 ou 14 anos na UBA, 13 anos, eu acho, né? Então, e o reitor vendo o programa. E o reitor vendo o programa e me escuta na rádio. Então, muito legal. Mas nem sei por que eu fui falar tudo isso, porque nós estávamos falando fora do ar e eu quis completar o assunto e completei no ar. Então, de 85 até agora eu estou frequentando o Cadeira Cativa lá, ou na retaguarda, ou no ar. E durante o horário político nós esticamos o programa até 8h30, porque ele estava terminando 8h15. Então hoje teremos um tempo mais de acréscimo. O Rodrigo Dourado ontem, eu acho que todo mundo teve uma boa sensação quando viu o Rodrigo Dourado entrar em campo. Porque aí a gente volta a acreditar nos médicos. Eu agora estou torcendo pelo Léo Gomes. A partir de hoje eu estou rezando, orando, suplicando que esse rapaz volte a jogar, para eu voltar a acreditar na medicina esportiva, porque toda hora estavam aposentando um. Já tinham aposentado o Gabriel lá no Grêmio. Eu achei que iam aposentar o Dourado no Inter, porque as desculpas, as informações eram muito desencontradas. E primeiro ia ter um boletim médico a cada semana, depois a cada mês, depois ninguém mais queria dar explicação. O próprio Dourado chegou a pensar em parar ontem. E várias vezes conteve as lágrimas na entrevista do pós-jogo. Então, agora a minha campanha é volta Léo Gomes, lateral direito. O Grêmio está falando em contratar o Orejuela, vai pagar uma fortuna pelo Orejuela. O Vitor Ferraz é do Grêmio e eu fiquei com um pé atrás com esse negócio, porque tem o Léo Gomes. Mas eu não diria uma fortuna, Rec. 3 de euros. 20 milhões, por 50%. É um jogador que é valorizado, tem o seu passe internacional, tem condições
plenas de crescimento, está crescendo. Ele na pertence questão... metade ao Ajax, né? Da Holanda. O Cruzeiro tem uma participação, né? E 50% é do Ajax. Isso. Então, como ele tem um passe internacional, ele tem um mercado internacional e é um jogador que vem numa crescente, eu não considero números assim fora. É claro que tem que tentar fazer o melhor negócio. A situação do Cruzeiro, que é péssima financeiramente, é a hora de apertar, né? Não tem dúvida. O Flamengo não conseguiu. Mas aí o Flamengo não conseguiu porque ele estava no Grêmio. E o seu empresário até estava falando no dia de hoje sobre a questão que está aguardando o Grêmio, que ele prefere ficar no Grêmio, é evidente, e o contrato dá o direito de preferência. A questão é se vai pagar ou se não vai pagar aquele número. A questão do Léo Gomes, ele teve uma intercorrência na volta, né? É Sim. diferente do Rodrigo Dourado, que teve uma situação muito mais alongada, muito rara e completamente... Mas o tempo é parecido, doutor. O Dourado está há 14 ou 15 meses. Não, né? mas o Dourado já vinha antes, ele jogou um Grenal, inclusive, sem condições. E o Inter errou Ele na já avaliação vinha antes disso. bizonhamente. Ele decidiu um campeonato mancando. A gente das cabines dizia, ele está arrastando uma perna. E depois ele foi jogar uma partida, eu sempre confundo, não sei se foi no Chile ou no Peru. Eu não sei se foi contra... Não, o Palestino não foi. Foi no Peru ou contra o River Plate. Contra o Alianza Lima ou o River Plate. Também não tinha condições. Então... Mas nessa área aí, Rec... Boa noite, senhor. Vai bem, senhor Cedeiros? Boa noite, já tinha dado boa noite. Hoje eu estou meio aluado, mas assim. a gente... Sabe o que é? 80 troços na cabeça. 80? Tá bastante. Mas tudo bem. Mas sobre essa questão em primeiro lugar, do Dourado, para mim foi o evento da noite de ontem. Que é o retorno de um atleta como ele, um jovem atleta ainda tem uma carreira longa pela frente. Isso foi muito importante, eu acho que para o esporte como um todo. Isso é fundamental. Agora, fazer juízos de valor, né, em relação a uma enfermidade, ele teve uma enfermidade, né, e como é que foi feito o tratamento, eu acho que é muito precipitado. Eu acho que quando a gente não tem informações sólidas, né, eu acho que a gente não deve fazer juízo de valor. Não, mas no Conselho Deliberativo... Mas eu estou dizendo que eu estava desacreditando um pouco, porque era muito balão. Mas no Conselho Deliberativo do Internacional, o tema Dourado foi posto, foi colocado e foi muito bem esclarecido, pelo menos para o meu ponto de vista, né? Disseram que no meio do caminho houve uma intercorrência séria, né, chamada edema ósseo, né? Isso. E inclusive, assim, falando com o meu amigo doutor João Humberto da Costa e Silva, né? Pô, Costinha. Costinha, grande veio aqui um dia e deu show aqui. Grande traumato ortopedista do Cristo Redentor, já foi do pronto-socorro, já foi médico do Internacional, lá na década de 80, médico da turma do Falcão e companhia. Meu vizinho foi buscar em casa, larguei em casa aqui. Exatamente, ele morar no... Então, ele disse o seguinte, olha, o edema ósseo, né, ainda mais nessa localização que teve o Dourado, é uma coisa complicada, de recuperação muito longa, né? Por causa, enfim, ele fez toda uma avaliação técnica dessa questão. Então, eu acho assim, está superado porque com mais informação ou menos informação, o importante é que o atleta retornou. Foi emocionante. Né? Isso é fundamental, eu acho que é isso que a gente tem que louvar. Eu então, até concordo Dourado, contigo. Mim, já é página virada. Melhor que o 5-3, que foi impressionante. O Internacional meter 5 no Recife, fazia desde 2007. 2007. 13 anos que o Internacional não fazia 5 gols fora de casa. E foi exatamente, acho, contra o Sport Recife. Bom, foi em 2007, isso eu lembro. O primeiro jogo do Rodrigo Dourado como profissional foi com o Fernandão, em 2012. E aí foi, se não estou equivocado, e também o Daniel e o Bruno me falam aqui, foi o dia que o Fernandão arrumou uma revolução, falando da zona de conforto. Me lembro da entrevista. Eu me entrevista. lembro da entrevista que a gente não sabia se apertava mais o Fernandão, porque a gente via que ele estava se encalacrando de uma maneira irrecuperável. Caminho sem volta. E aí era um negócio assim, bom, agora ele meteu a mão com o Fernandão, com o D'Alessandro, agora vai ter inimizade, teve. Só se recuperaram na reinauguração do Beira-Rio, porque não se davam.
E eu disse, agora o Fernandão vai cair, o ídolo do Internacional. E nós não sabíamos mais, um olhava para o outro. E agora? Ele já largou a bomba na primeira aqui. Tá, então. Vão jogar os meninos, então, a partir de agora, Fernandão? E aí ele se enredava ainda mais. Não, vai jogar quem tiver vontade de jogar. Chega desse negócio. E aí vinha mais. E acabou com o vestiário. E o Dourado, ele se consolida em 2015 com o Aguirre. Exatamente. Foi o primeiro gol do Dourado, foi contra o Sport Recife, também em 2015. Olha quantas coisas dele com o Sport. O Aguirre vem para cá, conhece o time, se não me engano foi um jogo contra o São José, parece que foi 4-4, né? E o Aguirre se desesperou e disse, eu preciso de um cabeça de área. Né? E mandou trazer quem ele conhecia, o Nico Freitas. Nico né? Freitas. Isso, uruguaio. Glorioso né? Nico Freitas. E mas 2 semanas depois, mais ou menos assim, ele experimentou o Dourado, pronto. Arrumou a posição e o Dourado... O Dourado tem uma outra coisa interessante, não é só ser um bom volante. Ele tem um cabeceio nas 2 áreas muito importante. Teve um Grenal que o Grêmio deu um massacre no Internacional no primeiro tempo, que foi agora 18. Parecia que ia terminar uns 5. E ele, acho que ele empatou com gol de cabeça, né? Estava 2-0, início do segundo tempo, escanteio, ele sobe, faz um gol, diminui para 2-1 e aplaca a pressão do Grêmio. Porque diz, se o Grêmio voltar com aquela fúria, vai tocar 5 de novo. Né? E estava desenhadinho, como esse aqui, o primeiro do ano agora. O Grêmio perdeu uns 3, 4 gols, o Inter deitado até os 10 minutos do primeiro tempo. E depois o Inter 10-11, quase ganhou o jogo. O Grêmio ganhou no final com o Diego Souza. E o Dourado fez um aprendizado, assim, né, da carreira dele, né, ou seja, não ser tão somente um jogador na frente da zaga ali, como um volante clássico, né, depois ele começou a ir para frente, cabecear, tentar. Aí teve um célebre lance num Grenal, pela manhã, que ele fez um lance bonito pela ponta direita, aí começaram a inventar que ele era muito mais, que ele cruzou jogar. E o Vitinho fez o gol. Ele fez mas eu acho, em termos de função... Ali o Eraso se desgraçou no Grêmio. Em termos de função, que eu hoje vejo muita gente falar em volante e não separa, né? Primeira volante, cuidado segunda... com o Odair. Volante, já vou chegar lá. O Odair escolheu um pouco esse troço. Na minha época era tudo volante, agora é meio campista. Eu acho que a questão do Dourado, ele é o típico primeiro volante, ele não serve para a segunda volância, ele não tem aquela situação de distribuição, mas a primeira volância ele faz com maestria, um belíssimo jogador, né? E agora o Internacional, então, tendo um primeiro volante, né? Vai ter um volante, o resto é meio campista, né? Porque o Internacional não joga com mais volante do que o Odair jogava, né? É o que se comenta. Então... O Odair sensacional, o Papito está se soltando, o Papito. Eu particularmente acho, né? Já que ele opinou publicamente, a gente pode opinar publicamente sobre a opinião dele, né? Eu acho que ele foi deselegante. Né? Eu acho que a carreira dele é deselegante. Ele não precisa disso. Né? Eu acho que o Odair fez um bom trabalho aqui no Internacional. Né? E ele não precisa disso, ele podia ter ficado em silêncio. Eu acho que ele aproveitou o bom momento de empatar com o líder fora de casa. Eu não sei, como ele faz uma opinião para mim que ela é fora do contexto. Ele está lá no Fluminense fazendo o trabalho dele. E bom. Né? E traz, né, essa deselegância em relação ao poder, mas deixa assim, achei deselegante. Não doutor, outra. Hoje estou falando dos lesionados. Até porque a gente fica torcendo por esses caras aí. Guilherme Guedes estreia num Grenal solto em Caxias do Sul, numa emergência. Vai à linha de fundo, cruza, combate o Internacional. Um dos melhores em campo, se não o melhor em campo. Joga mais uma partida e se lesiona e desaparece. Eu tenho uma informação, e é de dentro do Grêmio, de que a orientação, e ninguém me desmentiu, eu já falei, deve ter ouvido isso na rádio, o senhor também, umas 30 vezes já, ou mais. Ele não poderia bater na bola. Orientação de fisioterapeuta, de fisiologista, não pode bater na bola, não pode fazer um esforço maior do que aquele
usual, repetido e tal. Não é para inventar coisa, enquadrar corpo, cruzar com força, bater na bola com força. O que aconteceu? Mandaram ele fazer exatamente isso, para treinar o cruzamento, para aprimorar, porque tinham gostado dele, que ele tinha que melhorar só esse quesito e tudo mais. Nunca mais jogou. É outro. Faz 3 meses que esse rapaz não joga e ninguém diz nada. Ninguém assume nada. Bom, e é que alguém que mandou bater é muito pesado dentro do Grêmio. Bom, eu não bater tenho, na bola. Não tenho essa informação, Rec, mas o que a gente pode perceber, né? Quando o Grêmio joga com o time considerado titular, nós temos um determinado rendimento. Quando entra os jogadores não considerados titulares, baixa bastante o rendimento. Então, o Grêmio, no jogo de ontem, né, mostrou que tem aquela qualidade, não é tudo aquilo que nos últimos dias falaram do Grêmio, não, que o Grêmio esqueceu, não sabe mais como jogar, fizeram, né, um alarde, um escarcel, né? Deu para ver que a apresentação foi boa. Fizeram, que o senhor quer dizer, é a imprensa, é a torcida? Os dois. São os dois? Os dois, tem muita... É que, assim, o tem torcedor... Não. O torcedor, ele é muito passional. O torcedor, ele é muito passional. Aí é o seguinte... Torcida e torcedor é algo imaterial. A gente nunca sabe o que é. Agora, a imprensa eu sei o que é. A especializada eu sei o que é. E aí a especializada, e eu estou na frente de um dos grande da especializada, né? A especializada... Muito obrigado. A especializada, né? Tem o elogio, agora vai vir. Sim, é aquela história de vaselina de litro. Não, mas é assim. Vem coisa de metro. Todo dia pau no cu dele. Eu vinha pensando... Né? Eu vinha pensando, enquanto eu me deslocava aqui... Tu acha que tem mais pau no técnico do Inter, para não ficar Não, vocês batem meio parelho no Renato e no Cudê, mas... O Cudê tem recebido mais elogios do que crítica. Não. Tu inclui a especializada vai até o centro do país ou não? Não. Eu falo da especializada, eu falo a especializada do centro do país, acho que não conhece Musto. Não, eu falo a daqui. Não conhece a teimosia da zaga. Eu falo a daqui. Não conhece os gringos, esses que vieram. Mas é aqui, vamos fazer o seguinte. Encara o debate aqui, eu e tu, assim. Vou fazer alguns argumentos e tu me rebate, porque tu és o da especializada. Internacional, se eu perguntar para o torcedor do Inter, aí eu peço para qualquer um que está nos assistindo agora, qual é o time titular do Esporte Clube Internacional este ano? Não tem. Por quê? Porque eu acho que o Internacional jogou umas 40 partidas. Eu não vou te interromper mais, mas eu preciso te interromper agora porque é um acontecimento que não estava havendo. Por isso é um acontecimento, é novo. E também daqui a pouco a Luciana Borba vai falar do nosso ativo, também em outro canal. A partir de hoje, cadeiracativa.com.br é o nosso canal de transmissão ao vivo também no YouTube. Estávamos no Facebook com uma apresentação enorme, uma abrangência extraordinária. Outro dia fizemos uma promoção de uma bola, acho que o senhor estava aqui. Sim. E seguimos no Facebook também. E em 2 minutos, deu 178 que queriam ganhar a bola, uma coisa assim. Acho que menos de 2 minutos. E aí, então, nós estamos ganhando mais força com isso. Por isso que eu quis te interromper, para que tu soubesse que também nesse canal... Excelente. Assim, o nosso debate ele vai evoluir para mais pessoas. Isso. Então, voltando... Tu acha então que o Cudê apanha demais? Luiz Carlos Reck. A imprensa especializada. Não, a imprensa especializada não. A imprensa eu especializada... Estou falando de Luiz Carlos Reck. Agora eu estou dizendo. Agora virou pessoal. Agora não é pessoal. Eu interrompi ele veio para o embate. Mas se eu escuto quase todos os dias, né, vejo este profissional da imprensa, porque eu enxergo qualidade na informação que ele passa. Agora, eu também posso opinar em relação à opinião dele. A Nacional, neste ano não repetiu o time. Então, por exemplo, qual é o time titular do Esporte Clube Internacional? Não repetiu o time. Aí vamos falar do Cudê. Mas não repetiu por quê? Sim, exato. Aí nós temos que ver. Aí vamos verificar o Cudê. Ele chega em janeiro, né, começa em janeiro, né, com uma pré-temporada apertadíssima e sob pressão. Por quê? Porque ele tinha que fazer... Tinha a pré-Libertadores. Tinha a pré-Libertadores. De cara, ele chega, faz uma pré-temporada a galope, meio mal feita, né, porque tinha a pré-Libertadores, sob pressão. E aí ele passa na pré-Libertadores... Tu está apaixonado e a fase de grupo
começa Daqui a logo pouco em tu vai seguida. esquecer até o Abelão Aí daqui pra a ficar. pouco, o que acontece? Acontece que todos os times, Grêmio, Inter e Grêmio, ficam 4 meses parados com uma pandemia. E aí, além começa o futebol novamente, numa loucura, quarta e domingo, e aí tem jogador com Covid, né, jovens atletas com Covid, que não pode jogar, né, inclusive já tem estudos aí para saber quais são as sequelas que o Covid dá em atletas, né, isso ainda está sendo estudado. Aí tu tem problema das lesões, né, aí tu perde um Guerreiro, tu perde um Saravia, né, e aí pau no Cudê o tempo inteiro. E o cara tá com esse time, tá ali no topo da tabela, tá bem colocado na Libertadores e pau no Cudê. Agora, e ele quando explica, e isso, o segundo fenômeno que eu quero narrar aqui, que ontem, para mim, o Dourado é a primeira coisa a gente aplaudir. A segunda coisa que a gente tem que aplaudir. Entra a 40ª escalação diferente do time do Cudê, e o que se verifica em campo é uma mecânica de jogo, é um modus operandi de jogar. Mas teve uma vacância num período aí, né? Mas e o técnico inclusive explicou, né, por que teve essa alteração no mecanismo, etc. Então, assim, eu acho que a gente tem que, no caso, né, a imprensa, e falo isso também em função do Renato. Então, tu acha que o único problema do Cudê é o Grêmio? Não, claro que não. Ué, mas ele perde pro Grêmio sempre. Não, em 6 Grenais perdeu 4. Mas não é um campeonato à parte. Mas é isso que é entrar no terreno do folclore, também a gente entra. Como folclore? Não custou um campeonato gaúcho? Olha aqui, não explicaram o que é Grenal pro Cudê. Não, é assim, ó, então eu vou falar do Grenal. Eu tenho uma frase para o Rio Grande do Sul. Técnico que não ganhar Grenal não se estabelece. O Grenal... Pelo tamanho que tem o Grenal. O Grenal da Arena, né, o segundo jogo da fase de grupo da Libertadores, Internacional não ficou devendo nada em campo para o co-irmão, nada. Se não fosse aquela baderna final ali, né, mas não ficou devendo nada. Mas isso aí é jogaram unânime. pau a pau. Tá? Então, assim, ó, essas coisas não ganhou, de fato não ganha. Isso ocorre. Agora tu vai pegar e nós vamos pegar e jogar um trabalho fora, né, de um técnico que está sendo Tu não achou que em determinado momento ele queria levantar acampamento? Nunca. Ele deu 2 entrevistas nunca. coletivas que parece que tinha morrido um parente próximo Mas dele. nunca, mas acontece que uma das entrevistas coletivas aí que teve, né, o sujeito pega, ele entra no vestiário e descobre que o vice-presidente de futebol dele, que estava acompanhando ele desde janeiro, não estava mais no vestiário. Tu quer que o cara fique o quê? Feliz, contente, alegre? Não dá, né, tia? Essas coisas assim, pô, e é um ser humano, é um treinador, é um ser humano, ele não é um super-homem, ele não é mágico. Mas, né? Ele não tem culpa que o Moisés fez bobagem entregando o jogo, ele não tem culpa que o Rudinei fez bobagem. Mas como ele não tem culpa, quem é que escala sou eu? Não, mas o dizer, atleta dentro de campo faz bobagem, faz asneira, que é o quê? A crítica não é em relação ao jogador que não estava selecionado para jogar porque não podia jogar, porque eu estava com Covid, eu estava lesionado. A crítica é em relação aos jogadores que estavam disponíveis. Exato. Então, aí é em relação à escalação. Quando ele escalou Musto e Lindoso. No Grenal. Ele estava borrado. Ele fez isso 3 vezes. Até que se deu conta e disse assim, não dá mais para fazer isso. Não se deu conta. Ele não fez mais. O Grenal da Libertadores agora, ele botou o Musto e o Lindoso. Exatamente, em quais funções? E quem é que podia jogar e quem não podia jogar? Nas mesmas que ele não podia botar. E quem podia jogar e quem não podia jogar? Mas tinha 500 não tinha Moisés, não tinha botou o Jussa na Edenilson. lateral esquerda. Deus que me perdoe. Pois é, mas olha só que tristeza. É, isso mesmo. É. Se invertesse Mas o vai botar lado, quem? bota o Rodinei na esquerda, já jogou. Aí a crítica que eu vejo é em relação aos jogadores disponíveis. Claro. Não existe uma concordância em relação à escalação. É essa a situação. E no Grêmio, tá? Você vê aqui, com o time próximo do titular, teve um rendimento próximo daquilo que o Grêmio era, que o Grêmio sempre foi, né, nesses últimos anos. Agora, a preocupação, tá, agora já para o jogo de São Paulo, a gente pode ver daqui a pouco, pode ter 6, 7 mudanças. Né?
E aí cai, né? Vamos ouvir um pouquinho do Dourado, que dá o seu recado emocionado. Muito feliz. Foi tempo muito difícil, né? Passei por muitas dificuldades nesse período fora. Então, a felicidade é muito grande de poder voltar, ter voltado a vestir a camisa do Inter, poder voltar a jogar futebol, né? Que é o que eu sempre sonhei, sempre quis na minha vida. E muito feliz mesmo. Agradecer às pessoas que me ajudaram, né, a retornar, a melhorar meu joelho, melhorar meu corpo, retomar minha carreira, que era o que eu mais queria. Então, só daqui pra frente desejar coisas boas e bora que bora. Eu tava me preparando para entrar e quando ele chamou já passou um filme na cabeça, né? Porque já tem essa cisma com o esporte, eu sabia que tinha a chance de poder entrar e ficar marcado mais uma vez contra o esporte, né? Então, muito feliz, estava um pouco ansioso, né? Um pouco nervoso para voltar, mas depois que entrei ali já passou, já parecia que eu nem tinha ficado tanto tempo fora, então feliz com a volta, feliz com o resultado também, que foi importante, voltar com vitória. Agora é dar andamento no trabalho aí, já estou um tempinho já treinando forte, então voltar à rotina de jogos e ajudar o clube. Gratificante, né? Não só ontem, né? Mas nesse período todo que eu fiquei fora, sempre me apoiaram, né? Não só os jogadores, mas a comissão, a direção, as pessoas de fora, né? A minha família principalmente, as pessoas que torcem por mim, que querem meu bem. Então, fico feliz, agradecer as mensagens também da torcida colorada que lotou meu Instagram, meu WhatsApp. Um carinho muito grande que eu tenho por esse clube, né? É a minha casa, né? Sou um colorado como todos os outros colorados que estão vendo aí esse vídeo, então feliz demais e gratificante receber esse carinho. Muito bem, já está vendo aqui, viram aí o Rodrigo Dourado, na Lagoa Vermelha, no Colégio das Freiras, ralava o joelho, tudo, aquilo ali, mas aqui, ó, a habilidade é aqui, né? Não jogava futebol não era muito violento, viu? Qual é a posição? Centro-médio chegava junto. Primeiro ou segundo volante? Primeiro volante. Eu também jogava, né? Olha aí, ó. Vamos ver. Olha aí, ó. Transmissão do YouTube, tá ali, ó. Ali, ó. Delay bem pequeno, hein? Bem pequeno. Acabei de fazer o gesto aquele lá. Né? Muito próximo. Olha aí, ó. Olha aí. É isso aí. Legal. Estreamos bem. Bom, o Dourado é um acréscimo, já chega como titular ou tem que manter o lindoso ali, Vitor Saideles? Não, ele não chega como titular ainda, porque ele recém... Sim, não, estou dizendo em tese. Em tese é o titular. Em tese, né? Em função da... Ele é melhor que os outros? Melhor que o Johnny? Aí eu começo a tremer, né? A responder, dizer assim, mas acho que o Johnny já mostrou que tem tamanho, tem tudo, tem postura, tem passe. Eu acho que pelo Cudê reserva do Musto. Então eu creio que aí que tá. Acho que o doutor sentiu 5-3 ontem, o doutor está soltinho. O doutor quer te desestabilizar. Mas três, o Internacional ganhou, né? Mas várias partidas tomou 3. Né? Eu acho que, no próximo essa tese de dizer que não, o que importa é ganhar, eu prefiro ganhar de 5-4, eu acho que é preocupante essa questão de quantidade de gols. Eu disse, o doutor quer te desestabilizar. Em primeiro lugar, foi importante ter ganho ontem. Podia ser... Claro, os 3 pontos. A primeira coisa é essa, o que conta na tabela. Tá? Depois até a gente pode entrar no jogo, saber que houve falhas ali interessantes ali no sistema defensivo. Mas voltando à questão, acho sim que tem uma dupla boa, Johnny e Dourado, Dourado e Johnny. Né? Em relação a Musto, por exemplo, eu estava lembrando que o Dourado... Né? Ele é lançado pelo Aguirre, né? Pelo Diego Aguirre, e o Aguirre estava atrás, precisava de um volante e não achava, e trouxe o Nico. Né? Mas logo em seguida, quando o Aguirre
consegue o Dourado para preencher, ele joga o Nico para fora, né? Ele não vira, ele vira reserva. E o Musto, né? Ele também veio numa condição, o Musto, o Leandro Fernandes, o próprio Abel Hernandes. Estes atletas vieram quase numa condição assim, olha, tu perdes o Guerreiro, tem que trazer gente, né? E deu azar, perdeu o Yuri Alberto também. Exato. Então, quando vem esses atletas, e aí, porque eram negócios de ocasião, que eram negócios que o Internacional podia fazer, que o técnico tinha confiança, né? Agora, eu não tenho dúvidas de que o Cudê não vai morrer abraçado com o Musto. Ele precisava do Musto para aquele momento, né? Utilizou, está vendo? O Internacional ainda é um time em construção, né? Com um elenco ainda fragilizado. E esse negócio vai longe, nós vamos até o ano que vem, não vai parar. Mas se a escolha dos zagueiros em função do zagueiro saber sair, e estão falando de zaga, né? O Dourado não sabe sair, o Dourado rouba a bola e entrega. Então, por esse critério, eu não imagino que pelo Cudê, né? Pela cabeça do Cudê, pelo esquema de jogo dele, tem que ser o Musto não é melhor que o Dourado nesse quesito. Exatamente, o Musto não é melhor que o Dourado nesse quesito de saber sair. Então, mas foi a escolha, porque a ideia dele, do Musto, era de jogar atrás, né? E promover a saída. Essa era a ideia. Essa era a ideia dele. Foi de jogar atrás, né? Mas ele declarou isso em mas fevereiro. Aí, fevereiro e março ele deu várias entrevistas com essa ideia. Sim, só que o jogador não conseguiu fazer isso. Nós não temos nenhum Baresi em campo aí a ponto de jogar atrás da zaga e levar a bola até quase o gol. Né? É uma função que é muito bonita de se ver em campo, quando um zagueiro consegue fazer isso, né? Só que a gente precisa ter qualidade, né? E aí não tem. Mas agora, o que é importante, e aí eu acho isso, que depois da estreia do Dourado, o que é mais importante é tu olhar um time em campo com uma determinada mecânica. Mas aí vai ter que mudar o esquema de jogo. E rodando. Mas não, eu não quero que mude o esquema de jogo. Não, pela característica do jogador, bem, mas acho não, que Internacional, não, é um gremista falando, não dá, não. Não é gremista, eu estou falando de futebol. Eu estou falando de futebol. Não, nós tivemos um esquema. Mas a função... A função é uma coisa. Ela é mal projetada. A função é uma coisa, a mecânica é outra. O volante, para mim é tudo volante se eu estiver na Argentina. Ou nós que somos um pouquinho mais antigos, é tudo meia cancha. Né? E na época era o meia-direita, o meia-esquerda, o centro-médio. Tinha um só. Era um um centro-médio e era um então só. Era um por posição. Quer dizer, a gente aprendeu... Era o meia-direita e o meia-esquerda. Norberto, Luiz Fernando e Luiz Carlos Martins. Exato. Vitor Hugo, Tadeu e Yura. Né? Então, o futebol, em que pese eles jogarem tudo ali na... Agora, tu vê que na época que o Inter teve volantes mais qualificados, eram volantes. Caçapava, Falcão e Carpegiani. É que sabiam jogar do meio para frente. Porque o que é ser volante? Né? É ter um campo maior. Então, tu não pode se atrapalhar com a bola. Claro, porque tem qualidade. O volante é o cara. Por isso que os argentinos, eles têm mais essa consistência de dizer onde é que o cara joga. Ele é volante. Né? Aí tem os volantes que são os carrijeiros, que são aqueles que jogam pelo lado. Né? Então, o que importa mesmo é a função que o sujeito executa dentro de uma mecânica. Já o Tite fala do box to box. Aí vem, agora tem essas coisas. O box to box é só o Edenilson. Agora, eu vou falar em box. Seria o eu vou falar em box to box, agora tem a minutagem. Gostei da minutagem do Yuri. É a segunda minutagem dele e dá para ver. Esse tem bola no corpo. Tem bola. Dá para ver. Não ajeita para bater, né? O gol que ele faz quase sem olhar para a bola. Ele sabe onde está a querida, se é isso aí, porque o Felipe Wiesel também, eu adorava o jeito dele jogar, agora está indo para o Ceará. Pois é, não apareceu melhor interessado, né, nele, mas... Eu gostava desse Wiesel, achei até que ele foi injustiçado aqui no Grêmio. Não está o Luciano fazendo mas deixa ele coisa lá. Boa lá na Está de aniversário? Sim. Apesar de que no Fluminense ele teve de aniversário um bom período.
Ele teve Será a que o sua, Renato teve a sua é época ali. Mas o Renato é o que tem exterminador de centroavantes. Todo que vem aqui morre. Tardelli, André, Então, o Diego, Brocador. o Diego Souza. Diego Souza não. Diego Souza está bem. Então, não é que é exterminador, né? Sim, mas então ele está ressuscitando um. Porque Tardelli, André, Viseu, Brocador. Todos corretamente contratados. Todos Sim, corretos, todos centroavantes, todos com... Tá caíram na mão dele e morreram. Bom, mas aí... Ou o Jael não. Né, acontece. O Brocador teve muito problema de lesão. O Viseu, que eu achava que tinha que Lucas ser Barros o foi mais ou titular, menos. ele era preterido, na maioria das vezes, pelo Jael. Né? Era a opção do treinador. O Tardelli não veio para ser... Não é atacante, né? Não é centroavante. Né? E queria jogar no meio de campo e tal. Mas o ponto alto do jogo de ontem, né, foi que o time próximo do titular consegue ter um desempenho parecido com aquele Grêmio que a gente conhece. Né? Faltou o Jean-Pierre. Né? O meio de campo com o Lucas Silva, o Matheus Henrique, o Maicon. Faltou só o Jean-Pierre, para ter e não tenho dúvida que se o Jean-Pierre tivesse em condição, a atuação seria melhor ainda. Né? A questão é que quando o Grêmio precisa substituir esses jogadores, aí já cai bastante, né? A questão das laterais, né, que agora se projeta para o próximo jogo, a outra dupla, né, por questão de conceito, não sei o que vocês acham, eu acho que não tem que fazer rodízio, tem que escolher quem é titular. Nessa questão de jogar a Orejuela com o Cortez e Vitor Ferraz com o Diogo Barbosa, O senhor tem né, convicção ficar que os alternando. melhores são. O senhor tem convicção que os melhores são Orejuela e Diogo Barbosa? Não são tenho os dúvida. mais caros. Não São os tenho mais caros. dúvida que é a única questão em cima disso é que os dois são mais de ataque e menos de defesa. A qualidade maior é no apoio. Então, quando você tem dois laterais que apoiam muito, pode deixar um pouco desprotegido a questão da função defensiva. É o único porém. Agora, a questão de dizer que quando joga esse, joga aquele e ficar trocando as duplas, do ponto de vista de conceito, eu prefiro não trabalhar com rodízio. Eu prefiro escolher qual é o titular. Mas o Renato, há anos, ele pactuou, isso é o torcedor sabe, aí a especializada sabe, o torcedor do Grêmio tem que saber. O Renato pactuou, nunca escondeu que ele vai jogar os torneios, vai jogar a Copa e vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar a Libertadores. Ele escanteia o Brasileirão. Ele coloca isso de uma forma muito clara. Né? Por isso que às vezes eu fico vendo assim, o torcedor do Grêmio tem que saber o que o treinador está dizendo é o seguinte: eu vou jogar as Copas, vou me matar pelas Copas. Eu não posso fazer as duas Copas, que ainda vai iniciar, mas o rodízio que está sendo feito não é brasileiro, vai reserva e Copa do Brasil e Libertadores titular. Não, esse rodízio está sendo feito independente. Nas Copas, quando iniciar a Copa do Brasil... Depende do que não tem condição, muda a dupla. Sabem quem é o novo técnico do Cruzeiro? Saiu? Eu ia até indicar Tem 7 letras. Eu ia até indicar... Não. 7 letras... É como ele é chamado, como ele é conhecido. Se não, tem 10 letras. Tirando o último nome. 10 letras. Tem 7 letras, como é mais conhecido. E 10 letras, o primeiro e o segundo nome. 7 letras num nome só. Isso é a pergunta para ganhar a bola, de certo? Não, de repente pode até ser. Não, isso aí já está na internet, o pessoal vai buscar. Não tem ideia. 2 nomes e um apelido. O nome inteiro dá 17 letras. 17. Os dois primeiros nomes dá 10 letras. O primeiro nome tem 4 letras. Sei lá. 4 letras. Jair Pisserni. E como é conhecido, tem 7 letras. Vamos ver quem é que Contrato até 2022, para saber o quanto ele é pesado. E a multa rescisória? É por isso que o Cruzeiro, lamentavelmente... Luiz Felipe Scolari. Filipão. Quem é que eles estão na miséria? Não é questão Eu acho que ele vai ganhar por objetivo. Não, falando sério. O Filipão está dando uma de Carlos Alberto Parreira quando o Fluminense caiu para a Série C. Ele não vai fazer
voto de caridade, não vai fazer um gesto de benevolência, né? Não é São Francisco de Assis, não é nada, mas eu tenho certeza, conhecendo o Filipão mais ou menos, que nesse momento, para ele, o fundamental é mostrar que ele está vivo e o time que ele gosta vai estar vivo também. Olha, Rec, eu acho assim... É o técnico do Cruzeiro, hein? Não é do Sim. Palmeiras. Do Cruzeiro, que a lógica indicava. Olha lá, olha lá. Ali, ó. Tá ali, ó. Eu acho que o Filipão vai trabalhar sem receber, porque eles não estão tendo possibilidade de efetuar os pagamentos, né? Eu acho que ele aceitou um desafio para depois ficar com crédito aí, porque quem é que vai pagar o Ou salário? é escalonado. Quem é que vai pagar o salário do Filipão? Primeiro mês tanto, segundo mês tanto, terceiro, acho que pode ser. Talvez ele esteja... Uma multa. Talvez ele esteja encarando... vamos fazer um acordo. A questão aqui não é que se o Filipão precisa ou não precisa do dinheiro. Ele não precisa. Depois coloca a notícia na tela que eu vou ler para ver como é que fica. Porque por enquanto nós temos manchetes ali, ó. Cruzeiro tem novo técnico. É um desafio. É um desafio. Esse é o acho site que oficial. talvez ele esteja encarando como um desafio de jogar o Cruzeiro para a primeira divisão. Daqui a pouco eu vou ver aqui. Vou ver aqui. O pessoal dele. Mas Depois é eu vou ver uma surpreendente, notícia. porque aceitar um desafio desse, né, um técnico campeão do mundo e multicampeão, aí, né, eu acho que ele teria ainda muito mercado, né? E outra, Lisca, quantos recusaram? Tem uma lista grande aí, Lisca recusou e técnicos, né? Para mim é surpreendente a notícia. Não sei se não tem uma cláusula aí que essa questão até 22, se passar, se voltar e tal, sem... Ninguém sabe. Talvez não seja nem o Cruzeiro que vai pagar. Pode ser questão de marketing, patrocínio. Daqui a pouco deram um etc. edifício para ele lá e uma empresa de construção civil. Sei lá. O que eu sei é que o Filipão não trabalha de graça, isso eu tenho certeza. De graça o Filipão não trabalha. O senhor já conheceu algum gringo que... Agora vai ser desafiador. vai ser muito desafiador, porque o problema do Cruzeiro também é aquela falta, não só como está faltando. Eu vi 3 jogos do Cruzeiro, de curioso mesmo, assim, de saber, tentar entender, porque eu fico até chateado que o Cruzeiro esteja nessa situação, não gosto disso. Prefiro que para mim, todos os times grandes tinham que estar sempre na Série A. Mas é um parênteses. O Cruzeiro, ele está com falta de confiança e está com falta de atletas. E falta de salário também. Quem sabe seja por isso alguém pesado, né? Então, quem é que vai querer jogar no Cruzeiro? Agora, recebe uma ligação do Filipão, né? Mas aí é o seguinte, né? O atleta está lá. E aí fica 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não recebe. E não está recebendo, mas o Cruzeiro traz um bambanzão, não sei o que, isso também complica. A gente Mas sabe... quem vai treinar é o Paulo Turra, né? A gente Porque sabe como é que... O Filipão orienta, Paulo Turra ministra, né? O Filipão cobra, o Filipão palestra, o Filipão treina na beira do campo, mas o Paulo Turra... A gente sabe que o atleta, ele sofre... A falar em um atleta que ontem me surpreendeu muito no Esporte Clube Internacional, no time, assim. O Edenilson tirou o peso da contratação da Arábia e voltou a jogar. Fez um box-to-box. Sim. Com muita significância, um Edenilson do ano passado. Ou seja, os jogadores, os atletas sentem essas circunstâncias todas. Então, imagina, Cruzeiro lá, jovens, né? Mas ali eu acho que pesou muito a questão da insegurança do pagamento por parte do clube lá, que já não tinha pago, né, o Marcelo Groy, né? E eu acho que pesou muito a questão de não fechar o negócio, porque ou pagava na frente ou dava garantia, porque se fechar negócio para não receber ou receber daqui a 2, 3 anos, hoje é complicado. O Cruzeiro foi expurgado do Do Profut. Profut. Expurgado do Profut. O que acontece agora é que Perdeu pontos na FIFA. A Procuradoria da Receita Federal começa a... Vai executar. Vai executar. A execução é direta, não precisa fazer levantamento nem nada. Estão devendo tanto, vamos executar. Mas sem júri, tem hora de E o patrimônio. Maurício Freitas lembra aqui que 9 dirigentes hoje foram parar no Ministério Público, denunciados, porque desviaram pelo menos 6,5 milhões
Cruzeiro, mas sempre virou merreca, né? 6 milhões. Mas eu aí não discordo de ti, Saidelis. Todos os clubes grandes têm que ficar. Eu respeito a instituição, respeito o clube. Agora, na hora de serem campeões e serem responsáveis lá de gastar o que não podia, estava todo mundo feliz, incluindo o torcedor, né? O que eu quero é título, não importa o que. Agora que estão pagando todo o preço, coitadinho do Cruzeiro, não. O Cruzeiro tem que pagar pela sua responsabilidade. Não, exato. Né? E o clube que não conseguir ficar na sua série, seja A, B, ou C ou D, e tem que vir urgente. A CBF tem que implantar as normas de fair play financeiro, exemplo da Europa, e já começou devagarinho, né? Avisou que ia começar esse ano, mas por causa do Covid já empurrou para o ano que vem. Isso aí tem que vir urgente, porque senão não tem graça. Quer dizer, eu quero ser o melhor, eu assino o cheque sabendo que não vai ser pago, monto um time melhor que o dos outros, fora do meu tamanho, para ter uma vantagem no campeonato, né? Conquisto um título, que é o caso do Cruzeiro, que conquistou 2 títulos recentemente, com base toda essa circunstância financeira irresponsável, sabendo que não ia pagar, e agora vai ficar com pena? Eu não fico com pena. Eu acho que o Cruzeiro tem que pagar por isso. Tem até um ex-presidente do Ipatinga que está entre os citados aí, foram denunciados, o Ministério Público entregou para a Justiça já, né? Já fez todo o levantamento, e aí tem lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, presidente do Ipatinga, tem de tudo um pouco nessa bagunça que o doutor Elvio estava falando. Vou deixar uma pergunta para o Vitor Saidelis ir pensando. Você acha que já está bem encaminhada a eleição do Internacional, pendendo bastante para um lado? E eu quero te perguntar sobre a situação do Gigantinho, se você está sabendo alguma coisa que esse humilde servo da comunicação não sabe, e você, como um expert na advocacia e circula em todos os meios e os meandros da sociedade, pode acrescentar no meu vil conhecimento. Inscreva-se no canal do Cadeira Cativa, agora ao vivo também no YouTube, segue no Facebook, cadeiracativa.com.br, dá o famoso joinha ali, e também se ativar o sininho, você já começa a receber as notificações aqui quando o Cadeira está entrando no ar, ou quando vai acontecer alguma coisa diferente. Então, transmissões ao vivo também no YouTube, e você está concorrendo ali, via canal do YouTube, a esta maravilhosa bola de handball. Quem é o novo, ou quem será o novo presidente do Internacional? E o que você sabe que vai além do meu inútil conhecimento, baixo conhecimento sobre o Gigantinho? Foi lá no Sri Lanka que aconteceu essa negociação, tem uma negociação parecida com ela. Já voltamos. Eu estava até rindo um pouquinho, assim, porque o REC me lembrou aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, Rolando Lero, né? Ele vai enrolando e vai querendo retirar as coisas, enfim. Não, eu fiz uma pergunta banal, o senhor não achou uma pergunta banal, mas cabe um... Na realidade, o dia 23 agora vai ser a inscrição das chapas, né? Mas já começou a campanha. Até o Alexandre Pires está na campanha. Diz que o Inter vai construir o maior ginásio do país. O Alexandre Pires é a campanha do Gigantinho. Mas perguntasse primeiro da campanha eleitoral. Mas ele está na campanha eleitoral? Provavelmente vão ter... Tu acha que o Alexandre Pires apareceu do nada, assim, elogiando o Gigantinho? Porque não é... Vão ter 3 candidatos, né? Os 3 candidatos já... Ele é cabo eleitoral do Marcelo Medeiros. Já colocados aí, inclusive candidatos já com conselhos de gestão parciais, né? O presidente Aquino já tem o Eduardo Hausen e o poxa vida, olha o meu Alzheimer, o Baldo. O Baldo aqui. Já tem esses 2. O Baldo Fortes. Eu estou falando daquilo que já está consolidado aí, né? Já foi noticiado aí que o Alessandro já teria o Dani Dubin e o Arthur Calef, né? Ainda os nomes que vão acompanhar o Ginter não tem muita coisa, mas geralmente o que está sendo posto aí vai aparecendo. Vai ser uma eleição dura, complicada, né? Dentro do CD, né? São 3 candidatos fortes, né? Com história ali dentro, pelo menos na política interna do clube, né?
Tu acha que o Winter Scott é candidato forte? Ou é forte por ser MIG? Não, ele é forte porque ele pertence a uma tendência forte no internacional. Porque se fizer uma pesquisa na população, metade não sabe. Mas a questão não é bem por aí. Primeiro passa pelo CD. E aí, Rec, eu quero alertar. O ano passado teve uma reforma estatutária em que uma das propostas eram em 3 chapas. Eu vim aqui e comentei contigo. Eu até votei que fossem 3 chapas. Eu hoje, né, não sei quem, mas posso afirmar que tem muita gente arrependida que votou não, né, mas tem muita gente arrependida. Tu não quer dar só as iniciais desses arrependidos? Não, eu acho que... Por exemplo, você é responsável, junto com Alexandre Chaves Barcelos, por Alexandre Chaves Barcelos não concorrer. Não, eu não sou responsável por nada. Se vocês é que fizeram aquela nós fomos só os relatores do estatuto. Agora, aquilo foi debatido dentro do Conselho. As pessoas poderiam ter opinado, poderiam ter feito... Eu não escrevi o negócio e ficou feito lá, por minha conta, por conta do Chaves Barcelos. Não, foi debatido. Vocês não queriam afatar o presidente do Internacional e fizeram aquilo lá? Eu nunca pensei nisso, nem o Alexandre fez isso. Eu acho que aquilo ali... Bom, mas aí assim, ó, aí é uma coisa assim... Caso pensado. Eu fui relator, né? Jamais eu faria um papel desse, assim, de tentar fazer uma regra para impedir alguém de concorrer. Agora, o ano passado... Mas nem pelo bem do Inter. O ano passado, o bem do Inter, quem pensa o bem do Inter, em primeiro lugar, é o seu sócio, é o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral. Esses é que tem que pensar o bem do Inter, não é o fulano A, o fulano B, o fulano C. Né? Existe um regramento democrático e isso tem que ser perseguido sempre, no Inter, no Grêmio, na sociedade, mas enfim. O ano passado, o único movimento que votou em bloco para que houvesse 3 no pátio foi o povo do clube. Outros movimentos ali meio que racharam na questão de ir para 3 no pátio. Mas teve alguns movimentos vinculados principalmente ao MIG, vinculados ao digamos assim, agora ao conselheiro Aquino, que votaram em massa contra 3... Mas 3 independente da cláusula de barreira? Não, teria que passar a cláusula de barreira, atingir 15% no CD, e os 3 que passassem os 15% iriam para o pátio. Essa era a proposta, curta e grossa. Então, boa proposta. Mas não passou. E às aí, vezes, assim, o que faz menos no conselho é o melhor candidato, às vezes. É exatamente isso, por isso que a gente queria ampliar. Eu, particularmente, na condição de conselheiro independente, eu votei por esta cláusula, favoravelmente essa cláusula. Tu continua independente, conselheiro? Sim, continuo. Não vai se juntar mais a ninguém? Não, desde 2018. Eu acho que eu cumpro o meu papel internacional e, enfim, fiz bastante coisa lá. E quando me chamarem, vou continuar fazendo. Mas esse vai ser o fenômeno. Uma das 3 chapas, né, vai ficar fora porque fez o voto negativo ano passado. Né? Senão, fatalmente, iria Aquino, Alessandro e Guinter. Né? Já teríamos as 3 chapas. Né? Agora nós temos que esperar o dia 25 de novembro para saber quais 2 irão para o pátio. Então, eu acho que o quadro é mais ou menos isso aí, não vai se alterar. Né? Até o momento da inscrição da chapa, a gente sabe que processos eleitorais, as coisas mudam até o momento da inscrição, né? E, enfim, tá bem. Né? Agora, em relação ao Gigantinho. Rapidamente, acho que... Vai dar debate isso aí. Acho que o Conselho de Gestão, o Medeiros, o Alexandre e o João Patrício, eu acho que agora eles foram um pouquinho assodados no sentido de fazer já uma campanha, né, inclusive de publicitária, de marketing, sobre como é que vai ficar o Gigantinho, etc., sem que o assunto tenha sido debatido antes no Conselho. Está lá, viu, Rec? Artigo 29, que são das competências do Conselho Deliberativo, se não me engano, inciso 12. Né? Ou seja, então, essa matéria tem que passar previamente pelo Conselho. E não passou. Ainda terá que passar. E aí começam as confusões. Por quê? Não, mas ele não vai começar a obra já e coisa? Olha... Mas já tem o Alexandre Pires dizendo mas aí, que vai ser o maior ginásio do país. Se começar a obra, vai acontecer o seguinte, é uma afronta a uma cláusula estatutária, né? E eu duvido que o Marcelo Medeiros, o Alexandre Chaves Barcelos e o João Patrício Hermann se submetam, né? Porque eles começaram uma obra não autorizada pelo CD,
isso pode ser Mas considerado gestão já temerária. não passou pelo Conselho Não Deliberativo? passou. Não passou. O debate não passou. O que tem no Conselho Deliberativo são comissões internas, né? A Comissão de Novos Negócios, Comissão de Patrimônio. Talvez o debate nestas pequenas comissões já tenha sido passado. Agora, para o plenário do CD, para o CD aprovar o negócio, e isto ainda não aconteceu. Mas não houve uma concorrência pública entre empresas e ganhou a Opus, o Zafari? Eu não sei, porque eu sou um membro do CD e este tema, até o presente momento, não veio para o CD. Ele tem que vir para o CD. Então, eu não posso dizer se teve concorrência pública ou não teve. O que tem é o seguinte, no CD, a Comissão de Patrimônio, a Comissão de Novos Negócios, talvez as outras comissões tenham que dar algum tipo de parecer sobre o negócio. Vieram tais e tais e tais empresas, a Comissão de Patrimônio pode dizer, talvez essa aqui seja melhor. Ou seja, eles têm que fazer um material, uma opinião. Você chegou a ver a imagem que circulou do novo Gigantinho? Não cheguei a ver exatamente por isso, porque como não passou ainda pelo CD, e eu sou um conselheiro, ainda até o dia 31 de dezembro, eu espero que passe pelo CD. Eu não posso dar um aval de algo que é anti-estatutário. Um assunto de importância dessa. Claro, tu falo aí em gravames de 20 anos ou até de 40 anos, tá lá. Mas essa questão da cláusula de barreira, eu tenho um entendimento, tanto do ponto de vista formal, legal, como de conceito também. Eu acho que eu sou contra a cláusula de barreira. Lá no Código Civil está escrito lá que nas instituições quem elege a presidência é o associado. Então, quando a gente limita esse direito do associado, né, eu tenho esse entendimento que é ilegal. Eu acabaria com a cláusula de barreira. E do ponto de vista conceitual, mais ainda, né? Porque eu acho que é o associado, né, que tem que escolher o seu presidente, né? Mas os clubes em geral adotaram, né, essa sistemática, né, de fazer um filtro. Cláusula de barreira nada mais é que um filtro. Não, né? mas os clubes em geral, tu está sendo gentil. Não, é Grêmio e Inter. Porque boa parte dos clubes sequer tem isso aí. Como é que é uma eleição do Palmeiras, do Corinthians, etc. O Flamengo, que tem lá chapa vermelha, chapa azul, chapa verde, não sei o quê. São 5 mil sócios. 5 mil sócios só. O São Paulo, que para tu ser sócio do São Paulo tem que pagar 500, 600, 800 reais por mês. Né? Não tem sócio. O Palmeiras, né? Quem é que escolhe? Inter e Grêmio, que são os verdadeiramente democráticos no país. E agora junto com o Bahia, né? O resto, então, para avançar nessa questão do controle da democracia, etc., os clubes brasileiros têm que avançar muito. Né? Já diferente que tem em Portugal o Benfica, ou se não o próprio o Barcelona, o Real Madrid, que existem estruturas democráticas, né, que os torcedores se associam ao clube. Né? O fenômeno de Portugal, por exemplo, em que o Benfica, o torcedor também é um acionista do clube. Teoricamente, ele até poderia receber. Sim, lá tem dividendos. esse tipo societário. O Benfica tem voto, assim, teria um voto até dos votos consulados. Né? Como se o Grêmio e o Inter aqui tivesse, consulado lá de Tupanciretã, tem direito a 0,5 voto, 1 voto, etc. Então, esse conceito de democracia, né, no internacional, ele é muito sólido. Né, então, se persegue isso. É por isso que a gente tem que estar atento para que não haja atropelos ao Estatuto. E mesmo assim existem atropelos ao Estatuto. Pois é, mas aí o Conselho Deliberativo ia aprovar igual, porque tem a maioria do integrante. Não sei, Rec. Não sei. Esse tema, ele tem que passar. Se vai ser aprovado, se não vai. Já teve uma crítica pública aí do Wellington, que é um conselheiro do povo do clube aí, o Wellington Silva criticou a gestão pela forma como vem conduzindo a questão da reforma de Gigantinho. E até o Alexandre Ernst também fez uma publicação dizendo que lá atrás muita gente aqui neste espaço pedia Conselho Unido para que o Internacional pudesse crescer. Pois hoje temos essa questão aqui, uma licitação que não foi avalizada pelo Conselho Deliberativo, ganhando áreas de fechada, porque o grupo do presidente é majoritário no parlamento. E aí o mesmo Alexandre Ernst tinha publicado ontem o seguinte: e no Sri Lanka, que o presidente de um grande clube é sócio de um escritório de advocacia, que tem como principal cliente a empresa que ganhou
a licitação para a exploração do pequeno ginásio localizado ao lado do estádio que fica à margem de um grande lago. Tá bem, isso pode ocorrer. Agora, a princípio, é o que eu quero dizer, inclusive, quem sabe o Ernest vai estar nos ouvindo, porque ele ouve, ele te escuta. Assisto tudo. Enquanto a gente não olhar o contrato, não saber como é que as coisas ocorreram, a gente não pode ter juízo de valor. Eu lembro que quando o Internacional fez o contrato com a Esporte Interativo, que hoje, agora está estourando, deu rolo, etc, né? Eu tenho um número, foram 27 conselheiros, tão somente 27 conselheiros foram analisar o contrato no jurídico. Eu sei do número, eu fui um deles, eu e um outro colega teu, um jornalista. Eu fiz questão de levar um jornalista porque um comunicador, que existiam termos técnicos ali que a gente, como advogado, a gente não conhece. Então a gente leva, foram só 27 conselheiros. E eu, na primeira reunião do conselho, disse assim, olha, o contrato tem isso, mas olha, está faltando esse aspecto aqui, que era a questão da TV aberta. Isso está registrado lá em África. Depois aí o vice-presidente disse, não, mas nós vamos consertar. A outra reunião eu fui, não foi consertada a coisa lá daquele contrato lá, assim assado. Quer dizer, se tu tens, eu posso fazer um juízo de valor, porque eu examinei o contrato, eu vi o que era, como é que foi feito. Né? Achei de uma forma absolutamente equivocada, porque o Pífero, quando foi assinar o contrato lá no Rio de Janeiro, foi sozinho, não levou advogado, não levou marca, não levou coisa nenhuma, foi lá e assinou. E recebeu as luvas e a gente sabe o que aconteceu depois. Agora, tem que passar pelo CD. Doutor Elvio, o senhor vai responder na volta. O Grêmio precisa de um centroavante para a reserva do Diego Souza ou o Grêmio precisa de um centroavante titular? Já voltamos. Inscreva-se lá no canal do cadeiracativa.com.br no YouTube e vai concorrer a outros mimos aqui. Vou bolar algumas coisas, até com a marca do Requito, de repente um kit do Requito, alguma coisa assim. Doutor, o que... diz que o pessoal tem que gostar do brinde. Viu? Tainá Lopes nos assiste todos os dias. Quem ganhou a promoção está aqui, ó. Leandro Mariani Mitman. Mas toda hora nós vamos ter mimos aqui, então agora todo mundo vai ganhar presente. Doutor Elvio. Olha, em relação à questão, não só essa posição, né, de centroavante, mas eu entendo que precisa ter uma segunda opção do número 5, né, para a primeira volância, e uma segunda opção também, além de centroavante. Centroavante titular ou reserva? Eu acho que pode... Aí poderia até revisar. Depende do tipo de jogo, depende se joga dentro ou fora. O Renato que não quer alguém que tome dinheiro do Grêmio. Ou chega, né? Mas são 3 posições que eu... vem aqui, ganha uma grana e deita o cabelo. São 3 posições que eu entendo que tem que ter uma segunda opção antes de qualquer outra coisa. Né? A primeira volância, né? Uma opção ao Jean-Pierre, que tem passado mais tempo fora do que dentro. Eu acho que o Robinho não, apesar de ele ter tido algumas jogadas de meia de ligação, eu acho que não é a posição dele, né? E a questão do centroavante, né? Eu acho que são essas três carências que eu não sei se sai da base, se é contratado, mas isso vai fazer falta no plantel, né, na hora que o Jean-Pierre não puder jogar, na hora que o Diego Souza não puder jogar, né, e na hora que tiver que botar, por exemplo, Matheus Henrique e Darlan, com os 2 primeiros volantes, com aquela estatura que eles têm, para tirar a bola de cabeça da área, né, que só tem o Lucas Silva ali nessa primeira volância. Eu acho que isso vai fazer falta. Doutor, MP não vai vigorar. Das televisões? Das televisões. O Congresso não votou, acho lamentável, não pela questão de me manifestar que se é bom a regra da MP ou a regra da Lei Pelé, né? Se os 2 clubes têm que decidir ou se só o mandante decide a questão das transmissões. Mas o que eu lamento, tá, é que isso foi proposto pelo Executivo através de uma medida provisória, né? E o Congresso sequer mandou adiante. Né? E outra, ou seja, eu acho que tem que levar ao debate, né? Se é bom ou se é ruim, o debate é que diga, mas o presidente da Câmara nem levou adiante, quer dizer, por uma decisão pessoal. Uma coisa meio bangu, assim, para tirar. Por uma questão pessoal, ele não levou adiante. E outra, os clubes não fizeram uma reunião lá na CBF e a maioria não se manifestou a favor da MP. E agora? E agora? Então a MP era bom, agora não é mais bom.
E não foi Ninguém nem fez força para votado. convencer Mas não o teve Congresso. lobby e tal. Isso é uma coisa que eu fiquei sem entender. A questão é essa, de tratar o futebol, que é um bem imaterial, é da cultura do país, é da antropologia do nosso povo, né? Tratar o futebol de uma forma tão ruim como é tratado. Esse é o grande problema, né? Que interesses, né? Eu sempre fui um crítico da CBF no sentido de que se tu tens um produto, o teu produto é seleção brasileira ou o teu produto é campeonato brasileiro, né? Eu coloco o preço naquele produto e, olha, quem pagar o preço tem direito a transmitir, ponto. Acabou o assunto. Aí vamos ver quem é SBT, Globo, Band, Record, pool de empresas, etc, etc. O que falta nesse país é regulamentação desse capitalismo tosco, né, que sempre está querendo fazer com que as coisas fiquem concentradas em A, concentradas em B. E agora ficam os torcedores, aqueles que querem acompanhar efetivamente. O jogo do Internacional contra o Atlético, no domingo aqui, não tinha como ver. É o chamado jogo fantasma. Isso é um absurdo. Né? Agora a questão opção. tem que ver a Libertadores e a TV Comebol. Ou senão agora tu tem que fazer mais assinatura de outra... Ninguém sabe mais nada. E o jogo da seleção E foi o na jogo da última seleção é hora. uma vergonha. Até então, Escondido. Essa da seleção. Isso aí Essa foi uma das maiores Um vergonhas. presente do presidente da República para o povo. Não, mas que povo, mas ninguém viu. Aí tu tem que ainda aguentar um cidadão lá pedindo palmas para o presidente. Virou a Coreia do Norte esse país aqui, virou a Venezuela. É um troço impressionante, assim. O descalabro que está. Nós estamos afundando. Mas e o ficou futebol claro vai que o junto. Congresso não quis debater essa regra, né? Sim, mas Isso o problema... ficou claro. Não, mas a questão toda é o seguinte, quando o presidente, né, qualquer presidente, faz uma medida provisória, né, ele tem que pegar e ele tem uma base no Congresso, né, na Câmara dos Deputados e no Senado. Ele tem uma base constituída. Se ele faz uma MP, ele tem que chegar e dizer, pessoal, eu quero que você se organize aí para ser aprovado isso aí. Sim, agora mas agora ele não tem a base majoritária. Agora ele pega faz por causa da birrinha com a Globo, birra com a Globo. Sustentou o tempo que ele pôde. Né? Aí é o seguinte, faz também para se sustentar em cima do maior clube brasileiro, o maior torcedor do Brasil, que é o Flamengo, ou seja, agrada os flamenguistas, né? Então, assim, em vez de criarem... mas não foi só o flamenguista, porque a maioria se posicionou a favor. Os outros se associaram. A ideia podia ser revolucionária e tal. Mas a ideia revolucionária... Se fosse só para o Flamengo, todo mundo seria contra. Quando no Internacional disseram o seguinte, nós temos que assinar com a Esporte Interativo, com a Fox, etc., porque uma das maiores empresas do mundo, e a gente vai quebrar o monopólio da Globo. Eu disse, se é para quebrar monopólio, isso tem que ser feito. Olha aqui, tem um sentido. O Grêmio está contratando, está negociando, pelo menos, com o Diego Churin, do Cerro, 30 anos. Acho que foi elogiado aqui pelo Ronaldo Bagé. Kahneman, em princípio, volta ao time do Grêmio. Isaac ou Luiz Fernando, dúvida no comando. Jean-Pierre deve permanecer na reserva. No Inter, dúvidas nas laterais. O Grêmio tenta renovar com Orejuela e Diego Souza. Já estão jogando Flamengo e Bragantino. Amanhã tem Goiás e Bahia. E Palmeiras e Curitiba passou para todo o Brasil, inclusive para São Paulo. Isso que tinha pay-per-view em São Paulo. Vê como fizeram diferenciação. 0-0 Flamengo. Obrigado, doutor Elvio. Obrigado. Obrigado, boa noite. Vitor, até amanhã.